Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início hoje à leitura da carta de São Judas. Nosso primeiro encontro, vamos dividir a carta de São Judas em 2 encontros. Embora seja uma carta pequena, mas ela terá uma reflexão um pouco maior. Primeiro encontro, vamos trabalhar o versículo de 1 a 13, porque a carta de São Judas, vamos dizer, só tem um capítulo, né? E o tema, não desanimar na fé. Esta carta veio atribuída a Judas, irmão de Tiago, parente de Jesus. A datação, né, é mais ou menos da proximidade do final do primeiro século. O discurso aqui é violento, mas o conteúdo é a preocupação de Judas em defender o essencial da fé, com unhas e dentes, e denunciar as aberrações de um misticismo imoral. Algumas pessoas, com esta compreensão de terem um conhecimento particular, uma gnose, provocavam tumulto e desunião na comunidade, até mesmo dentro das liturgias das celebrações. Essas pessoas que se diziam espirituais chegavam até a negar que Jesus Cristo seja o Senhor. São Judas acusa esses falsos espirituais de estarem dominados por interesses e instintos, mas não agem pelo Espírito Santo. O autor usa formas injuriosas para atacar esses falsos místicos. Assim, São Judas não quer permitir que o mistério da fé cristã se enfraqueça. Então vamos ouvir, né, essa primeira parte do versículo 1 ao versículo 13. Endereço e salvação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos que são amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam concedidos em abundância a vocês. Conservar a fé autêntica. Amados, tendo um grande desejo de escrever-lhes a respeito da nossa salvação comum, fui obrigado a fazê-lo, a fim de encorajá-los a lutar pela fé que foi transmitida aos fiéis uma vez por todas. De fato, infiltraram-se no meio de vocês alguns indivíduos que desde há muito tempo estão inscritos para o julgamento. Eles são os ímpios, que convertem a graça de nosso Deus em pretexto para a libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Os falsos mestres. A vocês, que já conhecem definitivamente todas estas coisas, quero lembrar-lhes que o Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, destruiu em seguida aqueles que não queriam acreditar. Quero lembrar-vos também que os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, o Senhor os mantém presos eternamente nas trevas, para o julgamento do grande dia. De igual modo, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que igualmente se entregaram à libertinagem e correram atrás de vícios contra a natureza, eles servem de exemplo, sofrendo as penas de um fogo eterno. O mesmo acontece com esses indivíduos. Levados por seus desvaneios, contaminam o próprio corpo, desprezando o senhorio de Cristo e insultando os seres gloriosos.
Na luta com o diabo para disputar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não teve a ousadia de acusá-lo com palavras ofensivas. Apenas disse: que o Senhor castigue você. Esses indivíduos, porém, dizem blasfêmia contra tudo o que eles não conhecem. E o que conhecem instintivamente, à maneira de animais. É que os conduz à ruína. Ai deles, porque enveredam pela estrada de Caim. Por causa do lucro, se entregaram às aberrações de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. São eles que participam descaradamente das refeições fraternas de vocês, apacentando-se a si mesmos com irreverência. Eles são como nuvens sem água, levadas pelo vento, ou como águas no fim do outono, que não dão fruto. E como árvores no fim do outono que não dão frutos, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando a própria indecência. São como os astros errantes, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternas. Então, esse é o texto que nós vamos, a parte do texto da carta de São Judas, que nós vamos trabalhar. Então, vamos lá. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos que são amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas é o remetente. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Segue agora os destinatários da carta, aos eleitos, porque eles se encontram no amor de Deus Pai e eleitos, chamados à eleição, porque guardados para Jesus Cristo, para a vinda de Jesus Cristo. Os destinatários são guardados pela ação de Cristo para o juízo final. Eles foram chamados a fazer parte do novo povo de Deus. Judas se apresenta como irmão de Tiago, de Jerusalém. Versículo 2. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam concedidos em abundância a vocês. Judas segue uma saudação aos destinatários da carta. A fórmula paulina de graça e paz aqui vem como misericórdia, paz e amor. Que a misericórdia, paz e amor, elas possam crescer cada vez mais, pois o amor de Deus é dinâmico na história. A misericórdia é um ato divino, dispensado àqueles que creem. Conservar a fé autêntica. Versículo 3. Amados, tendo um grande desejo de escrever-lhes a respeito da nossa salvação comum, fui obrigado a fazê-lo, a fim de encorajá-los a lutar pela fé que foi transmitida aos fiéis, uma vez por todas. Judas não especifica quem são os eleitos, a comunidade, que ele destina a sua carta, mas manifesta aqui um desejo. Eles têm em comum com Judas uma salvação comum, e o motivo da carta é encorajar os cristãos a lutar pela fé que eles receberam, isto é, a fé que foi transmitida. A motivação da carta será de alertar os cristãos, as comunidades, da existência de indivíduos que divulgam ideias erradas e procuram conquistar seguidores, discípulos para si. Então Judas inicia o assunto da carta, objetivo pelo qual ele escreve. Existem falsos mestres e se deve lutar contra eles. É uma luta pela fé. Judas chama a comunidade de amados, como vemos em 1º, 2º, 3º João, 1º e 2º Pedro. Judas quer exortá-los. Eles possuem uma fé comum, todos os cristãos participam dessa fé.
Assim, os cristãos também que participam da mesma fé devem lutar para conservar a fé. Versículo 4. De fato, infiltraram-se no meio de vocês alguns indivíduos que desde há muito estão inscritos para o julgamento. Eles são os ímpios que convertem a graça de nosso Deus em pretexto de libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Esses indivíduos queriam transformar a liberdade cristã em libertinagem. Provavelmente Judas se refere à moral gnóstica, que permitia a licenciosidade para poder desprezar Demiurgo, criador do mundo psíquico. O mundo era concebido como mal. O destino deles é o julgamento. Esses indivíduos são ímpios e a maldade deles existe na licenciosidade e na negação do Senhor. Que a graça de nosso Deus, a graça de nosso Deus vem rompida com o abuso da liberdade cristã. O fato de negar Jesus Cristo, único soberano e Senhor, já negam também a graça do nosso Deus Pai, que nos foi dada e concedida através de nosso Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres. Versículo 5. A vocês que já conhecem definitivamente todas as coisas, quero lembrar-lhes que o Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, destruiu em seguida aqueles que não queriam acreditar. O autor agora vai elencar exemplos de incredulidade e qual foi o destino deles com castigo. Deus salvou o povo de Israel no Egito, mas aqueles que não acreditaram, Deus os aniquilou. O autor se refere ao livro dos Números. Destacamos o capítulo 14. Podemos lá ver o versículo 20 ao versículo 23, que diz: Eu perdoo o povo conforme você está pedindo, a súplica de Moisés. Mas por minha vida e minha glória de Javé, que enche a terra. Todos os homens que viram a minha glória e os sinais que eu fiz no Egito e no deserto, já me puseram à prova 10 vezes e não me obedeceram. Eles não verão a terra que jurei dar a seus pais. Nenhum deles que me desprezaram verá essa terra. Mais adiante, no Números, capítulo 14, 28 e 30, diz: Por minha vida, oráculo de Javé, eu os tratarei conforme o que vocês me jogaram na cara. Seus cadáveres cairão neste deserto. Este fato do Egito é uma advertência. Todos os que saíram do Egito participaram da salvação de Deus, que os tirou da escravidão. Mas o fato de Deus tê-los salvos do Egito não é garantia para a salvação definitiva, quando se deixam ser seduzidos pelo erro, incredulidade, quando se tenta a Deus. Aos cristãos que conhecem todas as coisas, nem todos os que são salvos, se faltarem a fé, não lhes é garantida a salvação. Não se pode, pela incredulidade, tentar a Deus como fez o povo de Israel. Versículo 6. Quero lembrar-vos também que os anjos, que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, o Senhor os mantém presos eternamente nas trevas para o julgamento do grande dia. Os anjos que não conservaram a sua dignidade, faltando a sua missão e posto, estão presos agora esperando o julgamento e a sentença. Nem os anjos podem alegar privilégios e direitos, e não ficarão impunes se perderam sua dignidade. Este tema dos anjos encontramos no Apocalipse de Enoque, Enoque, capítulo 12, versículo 4, e Enoque, capítulo 10, versículo 6. Vamos ver o livro de Enoque, capítulo 12, versículo 4, o que fala este livro. Enoque, escriba justo,
vê e faça saber que os vigilantes do céu que deixaram os céus e seu posto eternamente santo e se corromperam com mulheres, atuando como filhos dos homens, isto é, agindo como homens, tomando mulheres e se corrompendo na terra, que não terão paz nem remissão de seus pecados. Versículo 7. De igual modo, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que igualmente se entregaram à libertinagem e correram atrás de vícios contra a natureza. Elas servem de exemplo, sofrendo as penas de um fogo eterno. Com Sodoma e Gomorra, temos o último exemplo elencado. Ambas as cidades são consideradas exemplos do castigo divino. O pecado de Sodoma vem atribuído a outras cidades vizinhas, que sofreram o mesmo castigo. O pecado, segundo Judas, vem identificado com o pecado dos anjos, a luxúria. O texto se refere ao pecado contra a natureza. Os anjos contra a natureza que foram criados se uniram a mulheres. Sodoma, contra a natureza, se entregue à luxúria. Todos sofrerão a mesma pena. Versículo 8. O mesmo acontece com esses indivíduos levados por seus desvaneios, contaminam o próprio corpo, desprezando o senhorio de Cristo e insultando os seres gloriosos. Esses indivíduos são os hereges, que convertem a graça de Deus em pretexto para a libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Eles agem contrário à fé e à conduta cristã. Com suas libertinagens, contaminam o próprio corpo. E por negar Jesus Cristo, desprezam o senhorio de Cristo. A sorte deles será a mesma daqueles que saíram do Egito e depois foram mortos no deserto. A sorte deles será a mesma dos anjos, que caíram da sua dignidade e esperam julgamento, e que não têm salvação. A sorte deles será como Sodoma e Gomorra e as cidades que se entregaram à luxúria. O destino de penas eternas. Os seres gloriosos são os anjos e os santos. Versículo 9. Na luta contra o diabo para disputar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não teve a ousadia de acusá-lo com palavras ofensivas. Apenas disse: que o Senhor castigue você. Judas aqui cita uma notícia da morte de Moisés. Vemos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. E existe uma lenda conservada no livro Assunção de Moisés. Miguel, o arcanjo, teve uma disputa com o diabo depois da morte de Moisés. O diabo reclamava seu corpo. Se o arcanjo se absteve de dizer palavras ofensivas, mas simplesmente diz ao diabo, isto é, que o Senhor castigue você, então, quão errados são seres humanos insultarem seres gloriosos. Assim como Miguel, Judas afirma o julgamento do Senhor. Deus vai julgar. Os hereges blasfemam contra os anjos e contra o Senhor. Miguel não quis acusar o diabo, mas Judas acusa os hereges. Versículo 10. Mas esses injuriam o que não conhecem. Por outra parte, as coisas que conhecem fisicamente, com os animais irracionais, só servem para perdê-los. Os hereges injuriam aquilo que nem conhecem. O fisicamente é a natureza do conhecimento dos hereges, conhecimento que não ultrapassa sua paixão natural, e isso os conduzirá à perdição. A corrupção moral é a situação dos hereges. O conhecimento não converte a graça de Deus em pretexto para a libertinagem, nem nega Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Versículo 11. Ai deles,
porque enveredam pelas estradas de Caim. Por causa do lucro, se entregam às aberrações de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. O caminho de Caim, o rancor fratricida ou a condenação à vida errante. Aqui entra uma maldição aos hereges. Aqui os hereges vêm comparados a 3 pecadores, que não terão estes, parte no mundo vindouro. Assim, Caim negou o julgamento de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 13. Balaão perverteu seu ofício de profeta e amaldiçoou Israel em troca de dinheiro. Livro dos Números, capítulo 22 até o capítulo 24. E também o capítulo 31, versículo 16. E Coré se rebelou contra Moisés, a autoridade legítima de Deus em Israel. Como Deus castigou a estes, também o fará aos hereges. Versículo 12. São eles que participam descaradamente das refeições fraternas de vocês, apacentando a si mesmos com irreverência. Eles são como nuvens sem água, levados pelo vento. E como árvores no fim do outono, que não dão fruto, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. Os hereges que participam das refeições fraternas sagradas contaminam as refeições sagradas dos cristãos. Eles ignoram a santidade e integridade do grupo que celebra e se preocupam consigo mesmos, apacentando a si mesmos. A presença deles é uma ameaça à igreja. Esses hereges são comparados a 4 metáforas. Primeiro, nuvens sem águas levadas pelo vento. Segundo, árvores no fim do outono, que não dão fruto. Aqui neste versículo aparecem 2 metáforas. No próximo versículo, as outras 2. Versículo 13. São como as ondas bravias do mar, espumando a própria indecência. São como astros errantes, para os quais está reservada a escravidão das trevas eternas. Os hereges são como ondas que espumam sua indecência, é o terceiro ponto. Assim como os hereges contaminam a comunidade cristã. Eles também, quarto ponto, são como árvores arrancadas pela raiz. São como astros que vão terminar em densas nuvens em trevas. Existe um mito antigo segundo o qual planetas são estrelas que abandonaram seu trajeto estável por desobediência a Deus. O castigo dos falsos doutores é conhecido. Não leva a nada e se encontrarão no próprio vazio de apacentar a si mesmos. Nós vemos lá no livro de Enoque, capítulo 18, versículo 15. Os astros que se retorcem no fogo são os que transgrediram a ordem de Deus em seu nascimento, não saindo a seu tempo. Novamente, esses hereges são comparados a essas estrelas. Também Enoque, livro de Enoque, capítulo 21, versículo 6. Estas são aquelas estrelas que transgrediram a ordem de Deus Altíssimo e foram atadas até que se cumpra a miríada eterna, isto é, os números incomparáveis, está lá no fim dos tempos, o número dos dias de sua culpa. Os hereges serão castigados, o destino deles é nada, é vazio, resta a eles o julgamento final. Esse é o início dessa primeira parte da nossa carta de São Judas, onde nós estamos refletindo nesta carta, que traz vários argumentos de textos, nós chamamos apócrifos, e que dão vazão e justificativa para a argumentação de São Judas. E nem por isso deixou de ser uma carta inspirada, porque ela tem um fundamento, ela foi entrada dentro da tradição da igreja, ela foi entrada dentro do uso litúrgico, universal e particular. Ela também teve ortodoxia, como ela também teve
né, apostolicidade. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face expandir-se sobre nós.